Já estamos recebendo aqui, né, a doutora Tatiana Amaral, que já é conhecida nossa, tem estado aqui, principalmente nesse tempo em que temos feito as transmissões online, né, e vários temas ela tem participado. E hoje, especialmente, mais uma vez, contamos com a presença dela. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, pastor. Mais uma vez, é uma grande alegria e prazer poder compartilhar com os irmãos, com a igreja, né, com a comunidade do Senhor aí espalhada por todo o estado, por todo o mundo. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Sempre à disposição. Isso, nós cremos nisso, sabemos disso realmente. E daqui a pouco vai entrar ainda bem no link, ao vivo, direto de Contagem, Minas Gerais, já está lá. Pastor Jair Souza Leal, meu amigo particular, gente muito boa, e está ali conosco. Bom dia, pastor Jair, seja bem-vindo aqui ao nosso culto, a essa live aqui da Primeira Igreja de Valadares. Bom dia, pastor Hélio, bom dia, Tatiane, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, que é de Governador Valadares. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês hoje. Muito bem, o pastor Jair esteve aqui na minha posse, saiu de BH, veio, voltou, acho que no mesmo dia. As impeçais, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Que mensagem extraordinária do Senhor Jesus. Porque vamos falar hoje exatamente sobre acolhimento, né? O dia 18 de maio é o dia do combate ao abuso e à exploração de crianças e de adolescentes. Daí existe o chamado campanha Maio Laranja, que é exatamente para lembrar dessa responsabilidade. E a nossa igreja, a Primeira Igreja aqui em Valadares, está engajada nesse processo. Temos aqui muitas crianças, adolescentes, e nós, como Igreja do Senhor, entendemos que precisamos nos levantar em favor desta causa. Isso é de Deus. A Bíblia sempre demonstra uma cultura contra a violência e contra todo tipo de violência. Seja contra a violência sexual, mostrada no episódio da mulher adúltera, seja da violência contra as crianças, como nesse texto que eu acabo de ler. Jesus, ele acolhia as crianças. E muitas vezes, como vamos conversar aqui hoje, nossas crianças, elas estão sendo violentadas nos seus direitos mais básicos. E é por isso, realmente, que nós precisamos estar atentos. A Igreja do Senhor precisa dar uma resposta. E queria, então, passar a palavra aqui para a Tatiana, e ela vai dar um pano de fundo, trazer algumas informações importantes sobre essa discussão, não é? E principalmente para nós também, sob uma ótica bíblica, uma ótica da Palavra de Deus. Primeiramente, eu queria parabenizar a igreja por essa iniciativa. Eu acredito que nós, como comunidade religiosa, é o nosso papel, é o nosso dever informar as pessoas, né, que compõem a nossa comunidade e outras também, a respeito de assuntos tão complexos, tão importantes, como é o assunto da violência, abuso e exploração sexual infantil e adolescente. Tá? Como o pastor falou, eu queria apresentar algumas informações para que você possa contextualizar. Você já deve estar acompanhando aí os slides, né? Então, e a primeira informação que eu gostaria de colocar é essa aí que aparece do Disque 100. Tá? O Disque 100 é uma estratégia que foi implementada pelo governo desde o ano de 2006. E é um canal de denúncia, né, que qualquer pessoa pode acessar, ligar e, assim, registrar, informar algum fato a respeito desse tipo de violência. Tá? Então, é um assunto que eu
tenho um carinho muito especial. Eu me formei em 2005 e logo no início do ano de 2006 foi a minha primeira experiência profissional. Eu trabalhei durante quase 3 anos num serviço público, né, daqui da nossa prefeitura, em parceria com o governo federal, que a especificidade desse serviço era apenas atender vítimas de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Então, é um assunto que eu tenho uma experiência, e uma experiência que eu pude aprender muito, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre essas coisas na manhã de hoje. Pode passar aí, o pessoal. Por que 18 de maio? Né? 18 de maio o que aconteceu, né? Por que essa data foi estabelecida como marco para o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil? No dia 18 de maio do ano de 1973, uma criança de 8 anos, ela foi sequestrada, violentada, assassinada, né, na cidade da Serra do Espírito Santo, tá? E esse crime ele chocou a nação brasileira. Essa criança, além de ter sofrido inúmeras violências sexuais, como tendo várias partes do seu corpo mordidas pelos seus agressores, partes íntimas, né? Ela foi esquartejada, foi desconfigurada com ácido. E o que mais chocou é que quem cometeu esse crime foi os suspeitos, né, são 3 pessoas de famílias tradicionais, influentes, e com alguma relação com os militares daquele estado ali do Espírito Santo. E é um crime que até hoje ficou impune. Tá? São essas 3 pessoas aí. O Dante Michelini, o seu filho, e uma outra pessoa chamada Paulo. Tá? Tem uma notícia triste também sobre a história dessa data. A mãe da Araceli também foi envolvida nessa situação, porque, segundo as informações, né, nos contam, a mãe dela mexia com o tráfico de drogas e havia pedido à filha que entregasse um envelope a essas pessoas que eu acabei de mostrar e citar, né? E aí ela não retornou mais, né? Então ela foi colocada como uma espécie de mula, né? Um termo muito comum quando se trata aí do contexto do tráfico de drogas, né? Então, na época também, um jornalista, ele se sensibilizou muito com a questão, até pelo fato da impunidade, né? Esse jornalista chamava José Louzeiro, e ele publicou um livro chamado Araceli, Meu Amor, que é um romance jornalístico, que conta a história desse crime, dessa barbaridade, né? E foi um livro que foi censurado, na época, pela ditadura militar, né? E aí, essa é a história, então, do 18 de maio. Através de uma lei federal implementada no governo do então presidente Fernando Henrique, estabeleceu essa data como a data nacional para o enfrentamento e combate do abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí é muito importante a gente definir o conceito de abuso e exploração sexual, entendendo que trata-se de coisas diferentes, estão associadas, mas são coisas completamente diferentes. O abuso, ele ocorre quando uma criança ou adolescente é usado para estimular ou satisfazer sexualmente um adulto, tá? E é muito importante nós prestarmos atenção na característica desse tipo de violência. Ela pode ocorrer tanto com contato físico ou sem contato físico. Tá? Um adulto que
visualiza o corpo nu de uma criança ou adolescente, um adulto que expõe a imagem, né, dessa criança e do adolescente nu, ou num contexto sexual, isso tudo vai configurar como violência também. E nós temos estou mostrando aí, pode retornar, por favor? Não é preciso haver contato físico para caracterizar o abuso sexual. Tá? E isso, meus irmãos, tem destruído a vida de muitas crianças. E o que dificulta, às vezes, a investigação desses casos, né? Porque até para produzir provas, né, num processo criminal, fica muito mais difícil. Mas esse tipo de abuso existe e tem feito uma grande destruição na vida das nossas crianças e adolescentes. E aí, o que seria a exploração sexual? Tá? É a oferta de sexo para obtenção de favores variados. Tá? Então, ela é muito confundida e assimilada com a prostituição infantil ou adolescente, mas não é somente isso. Tá? Se eu te oferecer qualquer coisa, uma bala, um lanche, uma roupa, né, e em troca disso solicitar sexo, isso é um tipo de exploração sexual. Ela se dá também através do tráfico, né, quando essas crianças ou adolescentes são sequestradas, né, e aí visam ali a comercialização desse contato sexual. Ela é feita também através da pornografia, algo que tem, infelizmente, crescido muito na nossa sociedade, né, que vídeos, fotografias, né, de crianças nesse contexto sexual. E ela pode ser agenciada, essa exploração sexual, quando o adolescente ele tem um adulto que comanda todo esse processo e ele tem que dar parte do dinheiro que ele adquire com essa atividade a esse adulto. E ela pode ser também uma exploração sexual autônoma, né? Quando o próprio adolescente ele decide, né, a essa atividade, né? Não tem nenhum adulto e ele, por vários motivos, né, e às vezes motivos esses considerados às suas vulnerabilidades, principalmente como a miséria, a pobreza, né, ele resolve, então, fazer atividade sexual em troca de dinheiro. Né? Então, tanto o abuso quanto a exploração são formas de violência contra as nossas crianças e adolescentes e devem ser combatidas. Primeiro, porque são seres humanos que precisam da proteção de pessoas adultas e responsáveis. Eles ainda não estão em completo desenvolvimento psicológico, emocional, principalmente naquilo que se refere à maturidade. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade, né, para entender isso e julgamos, inclusive, os adolescentes, falando que eles estão nessa situação porque assim decidiram, porque eles querem. Não. Há uma história por trás disso, há uma história de privação, de falta de oportunidade, de falta de recursos, e a gente precisa observar isso. Quem são as vítimas, né, desse contexto? Como eu já falei aí, as vítimas são as crianças e os adolescentes que, às vezes, né, infelizmente, estão nessa condição. Quem são os abusadores? Né? E aí, antes de falar dos abusadores, né, eu obtive aí esses dados estatísticos, né, nos direitos humanos, né, no Ministério dos Direitos Humanos, e aí mostra, se vocês puderem observar juntamente aí comigo, que tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual, eles têm estatística de ocorrência semelhantes.
tá? E, infelizmente, o sexo feminino tem configurado como a principal vítima desse tipo de violência, tá? Lembrando que tanto o abuso quanto a exploração sexual também são fenômenos que nós vamos encontrar na população masculina também, tá? E quem são os abusadores? Tá? Eu gosto sempre de usar essa frase, e eu queria que você tivesse muita atenção com ela. O abusador, ele é o cidadão acima de qualquer suspeita. Tá? Ele não é o homem feio, ele não é o bandido, ele não é o Jack estrupador, que todo mundo teme, né? Aquele homem feio, mal vestido, da cara fechada. Não. Ele é o bonzinho, o limpinho, o bonitinho, o arrumadinho. E, pasmem vocês, é aquele que, na maioria das vezes, ele é portador de uma confiança muito significativa daquela criança ou daquela família. Inclusive, provo o que falo, né? Se a gente observar as estatísticas, só um minutinho, nós vamos ver aí, ó, vou ter que consultar aqui. Olha só. Os dados que foram registrados e compilados em 2018 e 2019, nós temos aí as mães como as principais abusadoras, tá? A relação suspeito com a vítima, né? Nós temos, em seguida, os pais, padrastos, tio, vizinhos, namorados, avós e irmãos, tá? Em menor ocorrência. Mas os campeões de audiência são os genitores, pai e mãe, e padrasto. Então, a gente precisa ter muita atenção com essa informação. Se a gente fizer uma comparação apenas com os dados de 2019, nós vamos observar que os dados se mantêm de forma semelhante. Nós temos aí mãe em primeiro lugar, seguida do padrasto, já houve uma modificação aí, e pai, né? Todos em grande incidência, né? Então, gente, a estatística nos mostra que a questão ela é mais do que urgente, o debate, a discussão, como o enfrentamento e o combate desse tipo de violência. Eu gosto de dizer que isso acontece nas melhores famílias e nas melhores igrejas também, infelizmente. E nós precisamos nos levantar contra isso. O governo colocou aí a campanha Faça Bonito, né? Proteja nossas crianças e os adolescentes, né? Esquecer, como é que está escrito aí? Esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, essa introdução ela é muito oportuna para que todos possam situar e entender por que algumas coisas básicas, do que vai caracterizar esse tipo de violência e por que essa data foi instituída, né, pelo nosso país como a data que marca o enfrentamento dessa luta, né? Lembrando que essa luta ela é feita todos os dias, durante todos os anos, né? Apenas foi escolhido um dia no ano para que fosse o marco e em memória a essa criança que tanto sofreu, né? E aquele crime não recebeu nenhuma punição, uma maneira de honrar também a memória dessa criança que foi vítima desse tipo de violência. Muito bem, que palavra boa, esclarecedora, introdutória nesse assunto. Você que chegou agora, estamos sim no culto da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares, mas nessa manhã estamos realmente conversando sobre um assunto muito importante, um assunto que está na Bíblia, né? O abuso sexual está na Bíblia, em alguns textos, né? E também o abuso de crianças, o abuso de mulheres.
E por isso é um assunto, sim, espiritual, e é um assunto, sim, que nós precisamos conversar sobre ele no âmbito da igreja. Então, mande esse link para outra pessoa que você sabe que seria bom participar. Muito bem. Temos também a alegria, o privilégio de contar com a presença conosco hoje aqui no nosso culto do pastor Jair Souza Leal. Ele é advogado também, não é isso? O pastor Jair já está ali conosco, é advogado. Ele também é secretário adjunto na Prefeitura de Ibirité, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, não é? O secretário adjunto dos direitos humanos, lá ele vai explicar melhor. É pastor também, teólogo, professor, e alguém que está engajado aí no dia a dia dessa luta, não é? Também da defesa, ou seja, é alguém que sabe que faz parte do ministério pastoral e do ministério da igreja proteger as crianças. Vamos então passar a palavra ao pastor Jair, que poderá também fazer uma explanação, e depois podemos responder perguntas. Então você que está em casa, mande a sua pergunta aí, através do chat, e nós tentaremos respondê-la. Pastor Jair, seja bem-vindo aqui mais uma vez a esse culto dessa manhã. Muito bem, pastor Hélio, é um prazer participar, como disse antes, e depois da aula aí da professora Tatiane, foi um espetáculo. Vou pedi-la para que mande para mim por e-mail depois esta apresentação que foi maravilhosa, e restou pouco para a gente falar, né? Eu tenho certeza que os irmãos e amigos que estão participando aí deste culto já estão totalmente esclarecidos acerca do tema. Eu queria, obviamente, fazer uma consideração, complementando aquilo que você, pastor Hélio, disse, que este tema não é um tema do governo, não é um tema do mundo público, ele é um tema religioso, um tema cristão, um tema bíblico. Na verdade, se nós formos pensar que o mundo ocidental ele tem uma matriz cristã, tudo que acontece, seja a nível político, econômico ou social, ele tem nos seus meandros algo do cristianismo. E nós sabemos que muitas das coisas que eram coisas religiosas, que estavam somente adstrita ao templo, ao religioso, ele migrou para o público. Então, por exemplo, a educação, que antes era só da religião, era basicamente assim, uma função da religião, da igreja, ela migrou para o Estado. E o Estado passou a assumir essas funções que eram da igreja. Então, nós vamos entender que, primeiro, tratar deste tema não é exclusividade do Estado, do poder público. É uma coisa da igreja, da religião. Embora o Estado tenha esse papel de protagonista. Mas nós também devemos continuar atentos a tudo que acontece. Por quê? Porque esse tema é bíblico. E eu queria, antes de citar para você a Bíblia, porque eu quero pensar neste tema a partir de um tema bíblico, que a violência ela é o gênero. Existem vários tipos de violência. Nós podemos acrescentar aí, por exemplo, o bullying, não é? Que é um tipo de violência. Nós podemos colocar aí o aborto, é um tipo de violência. Nós podemos colocar assim, o suicídio, tem muitas crianças e adolescentes se suicidando. Isso é um tipo de violência que precisa ser combatida. Aquelas crianças e adolescentes que cortam seus corpos por várias razões é uma violência. A fome é um tipo de violência contra a criança. O analfabetismo é uma violência contra a criança. O tráfico de órgãos ou mesmo de crianças, né, para a prostituição ou para o tráfico de órgãos é um tipo de violência. Mas nós estamos focando aqui, neste dia, a violência voltada para o abuso e a exploração sexual, que acontece, como ela disse, nas melhores famílias e nas melhores igrejas. Então, se a sua igreja é uma das melhores,
é bom falar desse tema porque nos assusta, né? Para pensar que nós também corremos o risco. Tivemos uma experiência no passado, eu e você sabe bem disso, quando nós recebemos em uma igreja da qual nós tivemos o privilégio de estar pastoreando, nós recebemos uma denúncia, né, de uma pessoa muito respeitada da igreja que foi denunciada de estar abusando de criança. E nós sabemos, portanto, que o perfil do abusador é sempre este perfil da pessoa muito próxima, de uma pessoa respeitada, acima de qualquer suspeito. Ela falou acerca das mães. Eu olhei uma estatística essa semana que os avós são os campeões do abuso infantil, são campeões. Depois vem nessas novas formatações familiares, imagina que uma mulher se separa, hoje é muito comum o divórcio, e aí esta mulher, ela tem 2 filhas adolescentes, se junta com outro homem. Parece que está um probleminha aí de transmissão. Tudo ok aí? Nós estamos ouvindo bem, pastor. Pode continuar. Pode ir. Está tudo ok, Hélio? Tudo ok, tudo ok. Pastor, você está me ouvindo, pastor? Está tudo ok? Está ok, ok. Eu estava dizendo que nessas novas formatações familiares, é quando um homem que já era casado ou vivia em união estável, ele tem 1 ou 2 filhos, e ele se junta com uma outra mulher, se casando ou união estável, e essa mulher vem com 2 filhas, por exemplo. É muito comum este homem pensar que ele tem direito à mulher e aos filhos ou às filhas dessa mulher. Então, o padrasto, ele, depois dos avós, ele é o campeão de abuso. Então, muito cuidado para as mulheres que saíram de um relacionamento, estão entrando num novo relacionamento e têm filhos. É muito importante que elas fiquem muito atentas acerca daquela pessoa com quem elas vão se relacionar, preservando os seus filhos. Então, eu quis fazer esta consideração, porque quando nós defendemos o direito da criança e do adolescente, nós estamos defendendo o futuro. E aqui eu entro no meu tema, que eu queria expor para você, que está em Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 15. Veja você que um texto escrito há 3, 4 mil anos atrás, ele se torna uma espécie de matriz para a política pública de hoje. Nós encontramos nessa história o rei do Egito, o faraó, que mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem por causa do temor que ele tinha, que o povo de Israel estava crescendo muito. Lembra disso? Então nós encontramos aqui uma espécie de violência estatal. O próprio Jesus sofreu violência quando ele nasceu. Então foi uma criança que sabe do que nós estamos falando. Quando ele assumiu a sua forma humana, no tempo dele, Herodes mandou matar as crianças. Então Jesus sofreu violência, não é? Nesse aspecto. Mas voltando lá na história de Moisés, nós vemos aqui uma violência estatal. O Estado, não é, na pessoa de Faraó, mandou matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Então, Faraó representa aqui todos os abusadores, todos os homens e mulheres e até o Estado que abusa. Então, imagine que nós temos abusadores nas forças policiais, na segurança pública, no meio religioso, em todas as camadas sociais existem abusadores. E eles estão aqui representados por Faraó. Então, Faraó é o Estado que violenta, não é? Agora, nós encontramos as parteiras como símbolo do Ministério Público. Embora elas tivessem a ordem de quando nascesse uma criança, elas matassem se fosse do sexo masculino, mas elas
se rebelaram contra esta ordem, elas não aceitaram. Então, eu entendo aqui que está o papel do Ministério Público, da Vara da Infância, de todos esses atores da sociedade que se levantam contra a violência sexual em qualquer... A violência, contra criança e adolescente em qualquer aspecto. Agora, veja também que as parteiras não mataram Moisés, ele ficou chorando, a mãe colocou no cestinho, colocou no Nilo, e aí vão aparecer duas outras figuras. A filha de Faraó, que vai pegar essa criança, né? Então aqui nós falamos do tema da adoção. Então esta filha de Faraó vai adotar essa criança, né, que tinha sido teoricamente abandonada, vítima de violência, e junto da filha de Faraó nós temos a irmã de Moisés. A irmã de Moisés que vai dar uma orientação para esta filha de Faraó, dizendo que ela conhecia uma família acolhedora. Então, a própria mãe de Moisés vai pegar Moisés como se fosse uma família acolhedora, ainda receber para cuidar dessa criança. A família acolhedora é um programa que nós temos a nível de governo, né, onde a criança pode ir para um abrigo, né, que seria o lugar onde as crianças cujos pais perderam o pátrio poder, elas vão ser abrigadas, né, até que possam ser adotadas, mas existem alguns municípios que têm o programa Família Acolhedora. Então, antes dessa criança ir para o abrigo ou para a adoção, essa família entra acolhendo essa criança, cuidando dela, até que o poder público, a Vara da Infância e da Juventude, diga assim, olha, devolva para o pai e para a mãe, ou mande aqui para essa família que agora adotou essa criança. Então, nós vemos aí alguns aspectos bíblicos que já são matriz para aquilo que acontece hoje nas políticas públicas. Então, volto a te dizer, nós estamos no mundo ocidental cuja matriz é cristã. Então, muitas das políticas públicas que nós temos hoje, com o protagonismo do Estado, com a responsabilidade do Estado, elas têm um fundamento religioso. Então, as políticas, quando você lê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai perceber que nele tem muitos elementos cristãos. Por isso, esta sua fala é muito pertinente, de que falar de violência contra criança e adolescente, que combater, que se colocar como protagonista, que incentivar e orientar os membros e a sociedade a serem pessoas que levantam essa bandeira e que se colocam como aqueles que defendem e protegem o direito da criança e do adolescente, nós estamos sendo cristãos. Porque o próprio Deus, em todo o Antigo Testamento, ele fala que ele é o Deus que protege o direito do órfão e da viúva. Claro que naquele tempo, algumas coisas que acontecem no mundo hoje não foram citadas, né, no Antigo Testamento. Então, dizer que Deus é o que protege o direito do órfão e da viúva é pensar nesse Deus que protege o direito da criança e do adolescente hoje, né? E assim como da mulher e de outros seres vulneráveis que precisa da nossa atenção. No caso, hoje nós estamos pensando na criança e na adolescente. Encerrando aqui essa minha participação, eu diria que proteger o direito da criança e do adolescente é proteger o futuro. Quando Moisés foi protegido, quando Moisés foi cuidado e amparado por esses atores, né, da sociedade, aqui estava sendo protegido o futuro da nação de Israel. Então, quando nós, como igreja, temos esse olhar atento para o direito da criança e do adolescente, nós estamos também resguardando os futuros pastores, missionários, médicos, a liderança, né, que há de vir destes que nós estamos guardando aqui. Então, nós precisamos estar atentos, conscientizando o nosso povo para
lutar e levantar essa bandeira. Por quê? Porque pensa, adolescente, não dá voto, não dá dízimo, é um tema espinhoso, mas extremamente importante. Minha participação até o momento. Muito bom, que palavra boa, né? Palavra bíblica. Pastor Jair, que é pastor da Igreja Batista Memorial Unida, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, e secretária adjunto da pasta de Direitos Humanos, não é isso, pastor? Não, é Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Da Prefeitura do município de Ibirité. E o pastor Jair trouxe ali uma informação, né, de que realmente nós trabalhamos juntos, eu e ele, em 2 igrejas lá em Belo Horizonte. Eu era o pastor interino e ele ainda estudante, né, se preparando, e ele ficava nas igrejas por mais tempo, e nós tivemos uma situação, como ele citou ali, de realmente enfrentamos uma denúncia, né? Porque não cabe a nós investigar, etc. Para isso existem os entes públicos que vão fazer isso, mas uma denúncia de pedofilia de uma pessoa da igreja com crianças da igreja. Não no espaço da igreja, fora, mas de alguma maneira aquelas pessoas tinham relação. Isso quer dizer, então, que a igreja também, de certa maneira, por ser um lugar onde há uma confiança entre os pais, os cuidadores ali das crianças, também se torna um espaço que está acima de qualquer suspeita, só que não, é isso mesmo? Então, pastor, complicado, né, falar sobre isso, mas, infelizmente, esse tipo de violência, ele pode acontecer em qualquer ambiente. Se acontece no seio do ambiente familiar, que deveria ser, por ordem, o ambiente de maior proteção de crianças e adolescentes, por que não iria acontecer dentro das nossas igrejas, né? Então, infelizmente, acontece sim. Até porque nós, cristãos, principalmente os evangélicos, né, grande parte da nossa socialização acontece na igreja, né? Então, nós temos os amigos da igreja, nossas atividades sociais, em grande parte, são as atividades que a igreja promove, e com isso, com essa socialização intensa, muitos relacionamentos serão desenvolvidos, e relacionamentos de confiança também. Contudo, nós podemos ressaltar que, graças a Deus, não é tão comum, tá? Isso não acontece com tanta frequência, igual a família. A família já tem uma frequência muito grande desse tipo de situação, né? E qualquer igreja também, infelizmente, na sua história, ela já vivenciou ou vivencia esse tipo de situação. Igrejas católicas, né, igrejas evangélicas, qualquer contexto religioso e espiritual, há presente esse tipo de experiência, infelizmente. Mesmo porque, nesse ambiente, também há uma relação de grande confiança, não é? Então, ele está suscetível. E chamar o pastor Jair aí de novo, para ele também dar uma palavra sobre isso, né? Parece que esse tema não é um assunto espiritual, como nós já falamos aqui, não é? E que cuidados, por exemplo, você como um gestor público, e com certeza lida com isso no dia a dia, com casos, né, reais ali diante de vocês, há alguma prevenção? Como que as famílias, ou até mesmo as igrejas, elas podem, de alguma maneira, se prevenir, pastor, contra esse tipo de situação? Pois bem, pastor Hélio, muito pertinente a sua pergunta. Eu sempre tenho dito que a educação, pensando nos professores da rede municipal, da rede privada, eles têm uma
condição, um olhar especializado, porque como eles têm um contato diário com as crianças, ele pode perceber quando o comportamento de uma criança, que às vezes era alegre, se torna mais amuada, esse comportamento muda. Então, o professor na rede pública e particular, ele consegue ter esse olhar clínico quando ele é orientado, né, pela rede a ter esse olhar. Então, ele pode detectar a nível ele pode ter um papel de prevenção, né, de orientação, mas tem um papel também de percepção quando uma criança e um adolescente está sofrendo abuso. Da mesma forma, a igreja ela pode ter dois papéis fundamentais. O primeiro é o da prevenção. Como você está fazendo, e eu te parabenizo, eu tenho feito isso algumas vezes aqui em nossa igreja, trazer pessoas e palestrantes, ou você mesmo, falar sobre isso, seja através de uma mensagem, de uma palestra, ou como a live que nós estamos aqui fazendo. E a conscientização, a prevenção, ela é o melhor remédio sempre, né? No entanto, é muito importante também que o Ministério Infantil da Igreja esteja atento, porque numa situação normal, não agora na pandemia, mas as crianças, né? Toda a igreja é comum ter um Ministério Infantil, onde as professoras estão ali cuidando daquelas crianças, e o professor ele pode ser treinado para ter também esse olhar atento, né? De perceber quando uma criança não está bem, não está tendo um bom rendimento, ele consegue perceber isso. Mas uma coisa importante também, que nós fizemos aqui uma experiência, quando nós tínhamos assim, uma suspeita, né, de que alguma criança talvez estivesse sendo abusada, mas nós não tínhamos como saber, nós passamos alguns vídeos, tem uns videozinhos bem legais, seja na internet, videozinhos bíblicos, vídeos curtinhos, que falam assim, sobre o cuidado do corpo. Né? Então, se um adulto chegar e tocar no seu corpo de tal e tal forma, fale para o papai, para a mamãe, fale para o pastor. Às vezes o pai ou a mãe que está ali sabendo que o seu filho, por exemplo, está sendo abusado, mas ela não tem a quem recorrer, ela pode encontrar no pastor da igreja este lugar, né, inicial para pôr fim a essa violência, para receber essa orientação, né, e saber a quem procurar, enfim. Então, a igreja, né, enquanto lugar de socialização, como muito bem disse a nossa psicóloga, né, Tatiane, ela tem também esse papel de um olhar, né, desse olhar para com a criança e do adolescente, ela tem esse papel de prevenir, né, de trazer palestras, vídeos e ações preventivas, e mais do que isso, ser também um canal de escuta, para que essas pessoas que estão sofrendo violência possam vir até o seu pastor, até o seu líder de ministério infantil e saber o que fazer. Agora, tem algumas outras coisas muito importantes, que é a orientação dos diáconos, porque acontece também nos banheiros das igrejas, né? Quando o culto está acontecendo lá, normal, e muitas vezes adultos sobem para o banheiro da igreja e ele encontra uma criança no banheiro da igreja, banheiros que usam adultos e crianças, e muitos abusos podem acontecer nos banheiros da igreja. Tem igrejas que eu já soube que proíbem adultos de irem no banheiro, quando só tem um banheiro, obviamente, masculino e um feminino, que usa adultos e crianças. Então, no momento do culto, ou fica um diácono na porta, ou a igreja é orientada que o banheiro em determinado horário, ele é só para as crianças e que o adulto não pode usar. Então, essas pequenas ações ajudam muito dentro da igreja a evitar-se os abusos e a exploração, acho mais difícil acontecer, né, que envolve finanças, mas o abuso, ele pode cessar. E uma coisa importante que nós estamos enfrentando hoje, que é a questão da internet. Orientar os pais a olhar o celular dos filhos,
a fiscalizar, né, com quem eles estão conversando, quem são os amigos do seu filho na internet. Isso é muito importante. Hoje me preocupa o fato de que todo mundo migrou para a internet, que a internet já era perigosa para a criança e para o adolescente. E agora ficou ainda mais, porque como a forma que eu tenho de me socializar agora, né, uma vez que eu estou no isolamento social, é através da internet. Então, muitos pais liberaram, assim, em geral, para os filhos. E aí, muitos abusos estão acontecendo, muitas situações, né, de pornografia, de abuso infantil, de exploração também, que acontece na internet. Então, os pais precisam ficar atentos, tem que ser fiscalizador do filho, né, com quem ele está conversando, o que ele tem feito na internet, o que ele tem visto. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Nós já estamos chegando ao final. Chegaram já algumas perguntas, mas nós selecionamos aqui e não podemos deixar, não é, de responder pelo menos a uma pergunta. Então, eu quero fazer aqui para a doutora Tatiana: como conseguimos identificar esses tipos de abusos em crianças com menos de 4 anos, já que a criança, né, supostamente abaixo de 4 anos, não sabe conversar direito, expor o que está sentindo? Como é que os pais ou cuidadores podem identificar esse abuso numa criança? Então, tem várias possibilidades, né? Vamos trabalhar com algo que o pastor acabou de colocar, pastor Jair, né? A criança, ela pode não ter o entendimento que aquilo é uma atitude abusiva. Nós precisamos lembrar que, quando a gente está mexendo com o nosso corpo, há ali vários locais, quando são tocados, são estimulados, o que acaba dando, inclusive às crianças, a sensação de prazer. Então, a criança, ela pode confundir afeto saudável com aquele afeto que não é saudável. É uma relação de abuso. Então, fica muito complicado. Ela não vai falar porque ela não entende que aquilo é errado. Tá? Então, como que a gente pode intervir nesse tipo de situação? É através da orientação educativa. A criança já sabe falar, já entende alguma coisa. Nós precisamos explicar para as nossas crianças as questões do nosso corpo, né? Por que nós vestimos roupa? Por que a gente usa cueca, calcinha? Explicar para elas a diferença entre o público e o privado no que se refere ao nosso corpo. Eu tenho uma filha de 5 anos e, desde os 3 anos, eu já tenho esse tipo de diálogo para ela. Então, lá em casa, a gente já fala assim: olha, na pepeca, ninguém pode tocar. Só a mamãe e a tia Sil, que é a nossa secretária doméstica, que nos ajuda com o cuidado das meninas, né? E, às vezes, falamos também: a vovó pode, né? A titia pode. Assim mesmo, quando estiver cuidando de você, te dando um banho, for fazer a sua higiene. É nesse caso. Ninguém pode encostar no seu mamar, ninguém pode pedir você para levantar a blusa. Isso é errado. Você tem que chamar o papai e a mamãe e contar para ele. O seu mamar, a sua pepeca, o seu bumbum. Aí você vai adaptar a linguagem que a sua cultura aí utiliza. No caso, lá na minha casa, são esses os termos que usamos para se referir às partes íntimas do corpo, né? Eu explico que isso é pessoal, isso é íntimo, isso só é nosso, não pertence a mais ninguém. O que é público? A mão, né? Me dá aqui. A mão, a gente pode apertar a mão, a gente pode abraçar, né? A gente pode beijar no rosto, nunca na boca. Criança não namora, criança só tem amizade. Então, todo esse tipo de comunicação é fundamental para que a criança entenda os limites, né? E, inclusive, ela possa dar o grito quando uma situação de abuso estiver ocorrendo. A criança, ela é muito sincera, ela é muito espontânea. Uma outra coisa que ajuda também, aí nesse caso eu acho que tende a acontecer
em crianças maiores é quando um padrão de comportamento é modificado. O papai e a mamãe, né, como ninguém melhor, são as pessoas que mais conhecem os seus filhos, né? Percebeu alguma mudança no humor, né, no próprio padrão comportamental, desconfie, fique atento. Aquilo dali pode sinalizar alguma coisa, né? Então, nós precisamos ficar atentos, né? E isso pode ser identificado através da orientação educativa, que tem que começar em casa, né? E através da modificação do padrão comportamental. Lembrando que, no caso de dúvida, né, consulte um profissional, peça ajuda. Ele estará preparado, como, por exemplo, um psicólogo, a te ajudar a identificar isso, a conversar com você, a saber se essa dúvida é alguma coisa da sua cabeça ou não. Mas, de fato, é uma questão delicada, que, às vezes, é de difícil identificação e notificação. Principalmente os casos de abuso, porque o abuso ele não deixa marca, né? Mas ele deixa um sofrimento muito grande nas suas vítimas, né? Muito bem. Vamos passar o álcool gel que nós pegamos na mão. É verdade. Muito bem. O exemplo é tudo. Digo mais uma pergunta, mas nós vamos falar sobre ela e depois vamos encerrar, né, pastor Jair? Então, você que vai responder. Você que é pastor, pai de adolescente, tem 3 lá. Você bem... E usual. Ah, muito bem. Talvez está um pouco fora, assim, mas com certeza tem muitos adolescentes nos vendo e ouvindo. Qual a idade ideal para começar um namoro, pastor? Você tem 3 aí em casa. Você tem 3 aí em casa que ainda não casaram, então. Agora, se você achar que é menos de 17, você não fala, não. Então vamos lá. Eu vou falar da minha experiência pessoal, mas eu não posso interferir na vida de ninguém, correto? A minha filha, com 14 anos, já queria namorar. Então, eu tenho 3 filhos, né? Um hoje com 23, a menina com 20 e um com 17. Quando ela tinha 14 anos, ela começou a namorar. Mas escondida. Mas eu sou um bom detetive e eu descobri. E aí eu falei para ela, olha, você não precisa fazer nada escondido, você precisa deixar o seu pai e sua mãe ciente. Então ela chamou o rapaz para vir nos conhecer. E ele foi muito corajoso. Ele veio conversar comigo e pedir ela em namoro. E aí eu falei para ele assim, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 17. Eu falei, olha, então quando você fizer 18, você volta. E aí, quando ele fez 18 anos, ele voltou mesmo. Eles estão namorando e vão casar. Iriam casar em julho agora, mas a pandemia atrapalhou, foi para dezembro. Então, particularmente, eu acho que não tem uma idade ideal, mas antes dos 16 anos é inviável. Até porque o objetivo cristão do namoro não é ficar beijando e acariciando e fazendo sexo, né? Ele tem outros objetivos, que é conhecer a pessoa, se relacionar, pensando num futuro casamento, mesmo que não case. Então, antes dos 16 anos, até pensando, né, na própria lei, que diz que antes dos 16 anos, ela faz essa distinção, né, do antes dos 16, o vulnerável, eu acredito que pai nenhum deveria deixar seu filho ou sua filha namorar. Depois dos 16, aí fica mais difícil segurar, né? Mas eu penso que todo jovem deveria namorar pensando em casar e quando ele tivesse condição
de bancar a própria vida. No entanto, nós não podemos, como se trata de uma questão do sentimento, né, pessoal, não tem como privar ninguém. Aqui eu já tive pessoas que começaram a namorar com 16, é igual batismo, né? O menino com 9 anos quer batizar, você vai falar o quê? E aí você fala que como batista você não batiza criança? 9 anos é criança. O meu filho batizou com 9 anos, né? Mas aí você fala assim, não, mas a gente batiza o menino depois dos 12, porque ele tem uma consciência mais formada. É muito relativo. Então, eu particularmente tenho como princípio orientar os pais que pelo menos antes dos 14, nada de namoro, só estudar. Depois antes dos 16, perdão. Depois dos 16 anos, aí é com cada um. Então, eu gostei do que o pastor colocou a respeito, né, das regras que cada família tem. E esse negócio da gente querer colocar regra na casa do outro, isso é complicado, né? Porque é um assunto relativo. Cada família tem o seu padrão cultural, o seu entendimento e a sua experiência com esse assunto, né? Então, eu acho que um caminho muito bom é sempre o diálogo, né? Não é falar que pode, mas também falar que não pode, mas questionar a situação. E, quando possível, sinalizar, né, baseado no entendimento, qual que seria a idade ideal para ter esse tipo de experiência, né? Eu tenho aprendido com o meu pastor que o sinal é algo muito importante, que tanto as famílias quanto as igrejas podem fornecer a esses adolescentes no sentido de posicionar. Né? Olha, eu acho que o ideal é a partir dessa data, quando você terá mais condições psicológicas para esse tipo de experiência. Tá? Eu acho que também dar leveza à questão sempre é bom. Antigamente, talvez a geração do pastor, a geração dos meus pais, tinha esse peso do namoro já com o casamento, né? E hoje a sociedade ela é diferente. A adolescência, do ponto de vista enquanto fenômeno social, ela tem perdurado mais tempo. Né? Então, hoje, os jovens, né, os adolescentes, eles têm demorado a inserir no mercado de trabalho, a ter sua autonomia financeira, têm se dedicado muito aos estudos. Né? Hoje, você vê uma pessoa que já sai de um curso de graduação, já faz um mestrado, um doutorado, né? E lá para os 30, 35 anos, que vai pensar em casar, lá para os 40, que começa a pensar a ter filho. Né? Então, a sociedade ela tem passado por essas transformações e, por isso, a necessidade de contextualizarmos e darmos mais leveza. Né? E não espantar esse adolescente. Você falar assim, João, você vai namorar, mas você quer casar com a menina? Né? Isso é complicado, né? É pesado, né? Mas discuta o assunto. E lembrando também que, dependendo da regra que cada família estipular na sua casa, você poderá, com a sua sinalização e autorização, proteger o seu filho ou deixar ele mais vulnerável. Tá? O diálogo é bem-vindo, mas a gente tem que lembrar que pai e mãe é autoridade e você que é o responsável pelo seu filho. Então, se pode, pode, se não pode, não pode. Né? Vamos dialogar, mas vamos estabelecer limites e cuidar para que esses limites sejam respeitados e obedecidos. Tá? Muito bom. Uma pena que chegamos ao final, né? Passamos até um pouquinho do horário, mas creio que tem sido muito bom esse tempo. E, no nome de Jesus, quero agradecer a Tatiana, não é? Que é líder aqui, inclusive, dos nossos adolescentes, juntamente com seu esposo, o Felipe, e tem desenvolvido um trabalho aqui extraordinário, né? Graças a Deus por isso. E também com todo esse conhecimento. Viu, Tati? Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, pastor. Queria mandar um abraço para os nossos adolescentes, sim, dizer mais uma vez que estamos morrendo de saudade de todos vocês, das suas confusões, das suas alegrias, dos seus namoricos. Muita saudade. E muito obrigado pela oportunidade, né?
deixando claro que a violência sexual é um assunto que precisamos estar bastante atentos. Ela ocorre independente da classe social, da condição financeira, da instrução escolar, né, e da instrução religiosa. Infelizmente, é um evento presente, nós, como Igreja do Senhor, devemos combater. Se você é um líder, se você é um pastor e está nos ouvindo, não tenha medo de denunciar, de enfrentar, né? Não importa, seja o diácono, seja o pastor auxiliar, seja o irmão mais rico da igreja, seja o seu professor da escola dominical, seja o seu amigo, né? Denuncie, né? Avise isso às autoridades, testemunhe. O nosso Deus é um Deus de clareza, é o nosso Deus de verdade, né? E onde há verdade, há libertação. Então, o papel da igreja é fundamental. A igreja ela deve atuar na proteção das nossas crianças e adolescentes, com sabedoria, com cautela. Eu e o Felipe, a gente sempre faz questão, pastor, de deixarmos claras referências. Quando fazemos uma viagem, por exemplo, vamos a um turma de Minas, né, a gente se certifica que eu, de fato, ficarei com todas as meninas dormindo e me responsabilizo por isso, assim como o Felipe. Dorme. Você né? fica dormindo, mas dorme? Pastor, às vezes é difícil, né? E o Felipe, às vezes, ele gosta de dar uma orientação, né? Ele chega no quarto e fala que não quer ninguém de toalha, ninguém de cueca, né? Porque tem as outras vulnerabilidades, como isso aqui, né? Do jeito que isso facilita a vida, isso pode prejudicar a vida também. Às vezes acha que é excesso de zelo, que é chatice, mas não é, não. É cuidado. Então, a gente fala, saia do banheiro vestido. Não importa se é fácil, se é difícil, mas saia. Né? Então, essas orientações, esses princípios são importantes. E, da próxima vez, nos providencie mais tempo para falar dessa questão. Haja tempo, né? Porque é um tema muito oportuno. Queria deixar claro aqui que várias coisas poderiam ser discutidas e não foram discutidas, né, pastor Jair? Eu acho que a gente poderia ter contribuído muito mais, porque é um assunto que tem vários vieses. Isso. Né? Mas há muitas informações também. Pastor Jair, meu querido amigo, muito obrigado. Deus te abençoe, você aí no seu ministério pastoral, nas suas tarefas como advogado, também na prefeitura. E eu sei que para você esse tempo aqui foi mais ainda importante para ele, porque está terminando o doutorado e você sabe bem como é isso, né? E todo minuto é importante. Pastor, muito obrigado, tá, pela sua participação. Pode fazer as suas considerações finais, mas no final de tudo você vai orar. Então fica aí ainda, não desliga o equipamento aí não. Tá. Eu agradeço pelo convite, pastor Hélio, e parabenizo pela iniciativa, né, de falar de um tema que é importante, mas que muitos se calam. Verdade. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe também no seu ministério e que você seja bem-sucedido juntamente com toda a sua família. Obrigado também à psicóloga Tatiane, né? Nós estamos sempre aprendendo. Eu aprendi muito aqui com ela, inclusive a falar bem. Eu vim da roça, passei fome quando era criança, não tenho essa facilidade que você e ela têm para expressar, mas eu acho que deu para ficar claro a nossa mensagem, o nosso recado, né, que foi dado aqui em toda essa live. Um grande abraço, Deus abençoe. Tá bom, nós vamos esperar você vir aqui pessoalmente, presencialmente. Mas fica aí que você vai orar no final de tudo. E eu quero agradecer também a nossa equipe técnica aqui, não é? Porque a turma aqui é uma turma muito boa, não é boa, não é muito boa. A gente dá o desafio e eles se viram e eu amo isso, sabe? Não diz assim, não, sempre, não, vamos ver, pastor, e tudo. PIB-GV, padrão PIB-GV de qualidade. Pastor, ore aí e ore também pelas nossas crianças, nossos adolescentes, para que Deus também esteja guardando a cada um. Ok. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo
todas as crianças do Brasil. Sobretudo, ó Deus, as crianças em nossas igrejas, Amém, as nossas famílias que estão aqui representadas pela Igreja de Governador Valadares, Amém, a Igreja Memorial Unida, da qual eu pastorei e da qual o pastor Hélio pastorei. Abençoa, Senhor, essas crianças, protege e guarda de toda violência, de toda exploração, Amém, de todo abuso, em nome de Jesus. Traz luz àquele que está em trevas, ó Deus. Traz luz o que está em trevas. Amém. Quero pedir ao Senhor também que abençoe a irmã Marluz, que solicitou Deus, esta oração. em nome de Ela Jesus. está enfrentando este momento de enfermidade. Que o Senhor possa restaurar a saúde da tua serva, em nome de Jesus. Tu és o Deus da cura, o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Amém. Quero pedir ao Senhor também que proteja e guarde as nossas famílias de toda pandemia, desse vírus, ó Deus, que tem assolado o nosso país e o mundo. Abençoe e guarde, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a igreja de Governador Valadares, abençoe o pastor Hélio, abençoe a sua família, abençoe também a psicóloga, a doutora Tatiane, que o Senhor possa usá-la sempre para abençoar e orientar a vida de muitas pessoas. O Senhor abençoe também a minha família e toda a igreja aqui, Senhor, em Contagem. É em teu nome que eu ministro a tua bênção, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus.